Hello, my friends. I am Thiago Silva. Today is a special day. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Deus dos exércitos de Israel. Esse dia maravilhoso, nesse mês de julho, nós estamos comemorando 2 anos do canal, assim, declarando a palavra de Deus. Louvado seja o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Então, não deixe de deixar os seus comentários, de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu like, para nós mostrar para o YouTube que estamos fazendo coisas boas e que a gratidão é o primeiro passo para todas as realizações. Aqui nós fazemos oração de agradecimento a Deus e meditamos na palavra de Deus também para agradecermos tudo que nós temos. Então isso é algo fantástico, é algo maravilhoso. E aí, com a ajuda de todos vocês, nós vamos fazendo uma grande corrente de oração para que, com a força do Espírito Santo que eu invoco agora, que pairava sobre as águas, no início da construção e arquitetura desse maravilhoso mundo, que sopre com grande poder na sua vida e na vida de toda a sua família, e que a paz do Senhor Jesus tome conta da sua casa, da sua alma, dos seus caminhos, para que a liberdade que a palavra de Deus declara esteja no caminho de toda a sua vida, de todos os seus passos, onde quer que você esteja. No nome poderoso do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas, que essa palavra também chegue até os confins da terra, que é esse o desejo do coração meu e do coração de Deus, para a glória e honra do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como é um dia de felicidade, né? É um mês de felicidade, é o mês da perfeição de Deus. Foi quando Deus fez o chamado para mim, o Espírito Santo de Deus, né? Eu estou falando um pouco da questão de liberdade, de felicidade, que são coisas que a palavra de Deus representa para mim e representa para todos que meditarem na palavra. E nós vamos orar o Salmo de número 1, que vai dizer todas essas palavras que eu estou dizendo, vai estar aqui no Salmo de número 1, para a glória e honra do Altíssimo. E depois nós meditamos um pouquinho nos versículos aqui para nós ter um entendimento melhor, para que possamos usar as nossas palavras com sabedoria, com a força do Espírito Santo. E eu também profetizo que pessoas virão aos milhares nesse canal para agradecer a Deus, para agradecer os feitos que o Senhor Jesus irão fazer na sua vida e que já estão fazendo, para que esse canal seja dominado pela graça do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, para que Ele faça a obra em vocês, porque eu sou um em Ti, ó Pai, e Tu és um em mim, e a força do Espírito Santo sopre com grande poder na vida de todos. Então, com grande alegria, compartilhe com todos os seus amigos. A perfeição de Deus é o número 7, esse é o mês 7. O mês 6 é de trabalho e também que passou nesses últimos dias, né? No mês 6, no mês de junho, que foi quando Deus construiu toda a arquitetura desse mundo em 6 dias, para nós perseverar na oração. E agora, com grande alegria, louvaremos a Deus, continuamos o grande louvor no Salmo de número 1, e para comemorar também o aniversário do canal, com a glória de Deus, com a ajuda do Altíssimo, de nós conseguir perseverar. Isso é a maior alegria. E quando você tem amizade de Deus, você sempre vai se esforçar para fazer algo que agrade a Deus. E uma delas é amar o teu próximo como a si mesmo. Se eu não amasse o meu próximo, com certeza não estaria aqui. E além disso, se eu não amasse a Deus em primeiro lugar, também não estaria aqui. É por isso que os 2 mandamentos se completam
por toda a eternidade. É algo sempre fantástico. Então as palavras dos Salmos vai dizer assim, do Salmo de número 1. Deus se alia aos justos. Feliz o homem, ou a mulher, também para nós acrescentar aqui, que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto d'água corrente, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os injustos, não são assim. Pelo contrário, são como palha que o vento sopra. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Deus conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perecem. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meditando um pouquinho aqui na palavra, que é uma palavra fantástica, fala uma palavra de felicidade, e que o ano inteiro eu posso declarar que eu vivo uma vida de felicidade, pelo que Deus faz na minha vida, e que eu me esforço para transbordar aqui de alegria e felicidade de estar na presença do Senhor. Alguns final de semana atrás, eu meditando na palavra, e nós vimos lá que o rei Davi dançou na frente da Arca da Aliança, da Arca de Deus, para a glória e honra do Senhor. E aquilo é algo fantástico que Deus nos faz lembrar, que é um momento de adoração e de gratidão que nós podemos ter com Deus. Então fala aqui, ó, feliz o homem ou a mulher que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Por que está dizendo aqui feliz o homem ou a mulher que não faz isso? Porque tem muitas pessoas que murmuram o tempo inteiro. Tem pessoas que também zombam de Deus. E isso aí é um pecado grave. Porque nós que vestimos a armadura de Deus, que está lá em Efésios, que é o capacete, a espada e a couraça do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que pairava sobre essas águas maravilhosas no início da construção e arquitetura desse maravilhoso mundo. Então nós não podemos se juntar com essas pessoas que são negativas, que não acreditam em nada, e por isso nós vamos ser participantes, nós vamos ser conivente com aquela situação. Então é melhor nós se retirar do que participar, se nós não temos nada para falar. E não permitir que o nome do Senhor Jesus seja motivo de zombaria. Isso é um dever nosso como cristão. Porque se Deus é meu amigo e vocês são meus amigos, eu procurarei defender vocês. Mas desde que nós sejamos justos e não se confundimos no meio da multidão de pessoas que creem em Deus e das pessoas que não creem em Deus. Porque dos dois lados tem pessoas que até vão no templo adorar o Senhor, mas durante o cotidiano, aquele dia que ela não vá até as igrejas espalhadas por todo o mundo, ela compartilha de coisas não positivas, de coisas não boas para outras pessoas. Ou fica ouvindo outras pessoas falar mal de outra pessoa, e de murmurar, de xingar, uma série de outras coisas que vai em desencontro com a palavra de Deus. Então, nossa vida deve ser bênção. Nós devemos proclamar palavras de sabedoria e de amor, porque a palavra de Deus é essa. Então, elas
nos dão um alerta sobre isso, no versículo 1. E feliz o homem que não participe dessas coisas, nem as mulheres, para que a nossa adoração seja eterna. É o que diz aqui, ó. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus e medita sua lei dia e noite. Então, se nós meditarmos dentro da palavra com grande louvor e gratidão, nosso prazer estará em Deus. E a nossa vida, ela se transformará igual às águas aqui. Eu comento muito sobre as águas, porque se você pegar e ver a água da onde ela nasce, de uma pequena nascente, até onde que ela vai, até a imensidão das águas. Então, cada vez ela vai crescendo, crescendo, e nada impede ela de chegar às águas correntes, às águas poderosas do mar, e se encontrar na imensidão das águas. Então, isso é algo fantástico. Então, nós devemos ser como as águas dos rios, ser como a água, porque você pode querer até brigar com ela, mas ela sempre vai encontrar um caminho e vai chegar ao propósito, à meta final, que é a salvação das pessoas. É a liberdade que Deus deseja para todos nós, para todos, né? Cristão e não cristão. Mas no meio do caminho, acontece que as pessoas desistem no meio do caminho. Mas se nós se espelhar as águas, por isso que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Ele estava em qualquer lugar. Ele pode chegar e alcançar qualquer pessoa que está com dificuldade agora, né? Lembrando aí que pessoas com depressão, que está paralisada numa cama, ou com pensamentos ruins, pensamentos contrários, pensamentos de tirar a própria vida, que seja repreendido agora no nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do Senhor. E aí, continuando aqui, ó, as pessoas que meditam dia e noite na palavra de Deus, ele ou ela é como árvore plantada junto d'água corrente, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. E tudo o que ele faz é bem sucedido, ou ela faz é bem sucedido. Olha que grande alegria, olha que maravilha, nesse mês da perfeição de Deus, esse salmo é perfeito, para que nós, com o entendimento da palavra, coloque nossa vida a serviço de Deus, para que Deus faça a obra dele em mim, e não eu faça a obra minha em Deus. É diferente, porque quando você tira a armadura, está de coração livre, até aqui ó, na minha camisa, falando de armadura, está escrito freedom, né? O que significa freedom em inglês? Em inglês, estudando um pouquinho, significa liberdade. Então Deus quer nós, pessoas libertas, libertas para fazer coisas positivas, coisas boas, de fazer a obra de Deus e anunciar o Evangelho para todos os povos, para que todos amem a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, para a glória e honra do Altíssimo, para que a sua vida transborde de grande alegria e para que você seja como uma árvore plantada, igual na paisagem que vocês estão vendo aqui no fundo dessa gravação. É real, não é nada fake não, tá, pessoal? Tem até os patinhos aí fazendo a obra de Deus, que com a glória de Deus, quando eu venho invocar o nome do Altíssimo, até os bichinhos vêm e partilham. Vocês podem ver que às vezes no fundo, eu não consigo ver, eu vejo só depois da filmagem, que os patinhos vão navegando aí sobre as águas atrás da filmagem, porque todos aqueles que ouvem, a Bíblia fala, os animais, até todos os seres vivos da terra, quando o Senhor chama, todos ouvem, e todos devem declarar o seu louvor a Deus.
É o que está, se eu não me engano, no Salmo 149 ou no Salmo 119. Mas lá pede que todos declarem o seu louvor a Deus. Então imagine você plantado à beira de um lago desse. Você é uma árvore que dá muitos frutos. Você nunca vai parar de dar fruto, porque você está bebendo da fonte da água viva. E quando você bebe da fonte da água viva, o poder de Deus, ele transcende. Mesmo aqueles que não são, vai parar para ouvir esse momento de oração, esse momento de reflexão na grandeza de Deus. Então sejamos livres para Deus e tiramos a armadura do impedimento da palavra de Deus nos encher e preencher. Que sejamos freedom, né? Liberdades, sejamos libertos de todas as impurezas, da murmura, de xingamento, coisas que não são benéfico para o nosso espírito. E se nós espiritualmente estiver em paz, como as águas que estão plainando aqui atrás nesse rio, nós também seremos árvores de frutos, e tudo que nós tocarmos as nossas mãos, eu profetizo, terá sucesso, mais uma vez, no nome poderoso do Senhor Jesus. E aqui, ó, e a palavra de Deus continua. Os que não são de Deus, os que não acreditam em Deus, são os injustos. Os injustos não são assim. Pelo contrário, ele não é uma árvore plantada à beira do rio. Eles são como a palha que o vento sopra, leva para qualquer lugar, ou arrebata daquele lugar. Então, ele é igual, por exemplo, um barco sem o leme. O leme do barco, ele é pequenininho, mas imagine um grande navio, esses navios transatlânticos aí, gigantesco. Então, o leme é o pequenininho ali, ó, que vai conduzir ele ao caminho correto. Ele é a bússola da onde esse navio deve atracar lá nos portos, na onde ele deve chegar ao destino dele. Mas na nossa vida, tirando essa comparação para a nossa vida, Jesus é o leme da nossa vida. Então, se nós retirar o leme da nossa vida, por exemplo, do barco, na parte física aí, estrutural, e as ondas do mar vir, vai levar esse barco à deriva. Ele vai para um lado, para o outro, e ele não vai ter direção. Esse barco vai ficar perdido no oceano, e ele nunca vai conseguir chegar no destino final. E aí ele vai ter que pedir ajuda para alguém. Mudando esse alguém para a nossa vida espiritual, para que nós não sejamos um barco sem o leme, nós devemos pedir ajuda para o Senhor Jesus, para que Ele seja o leme da nossa vida, para que nós tenhamos a bússola, o caminho a ser percorrido, a ser seguido. Então é só Deus que nos tira do caminho da injustiça e nos torna seres poderosos, pelo amor e a graça de Deus, para que sabemos para onde nós vamos, para que nós sabemos o propósito de vida que nós temos aqui na terra. Um dos propósitos é amar a Deus sobre todas as coisas e declarar que o Senhor Jesus é o autor da vida, é o caminho, a verdade e a luz de todo mundo. E eu já meditei sobre isso também, lá em Mateus 10, que Jesus fala, aquele que não declarar o meu nome diante dos homens aí na terra, eu também não vou reconhecer ele, não vou declarar diante do meu Pai que está no céu. Olha que palavra poderosa. Então, para você que não ama a Deus, comece agora. Não tem tempo perdido para Deus. Ele ama aqueles que se arrependem de coração e aqueles que vão amar a Deus e trilhar um novo caminho, um caminho de sucesso e luz.
Então, aqui vai dizer: por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Deus conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Então, se Deus conhece o caminho dos justos, olha que grande honra é esse, porque Deus, Ele é o nosso amigo. Jesus, the best friend. Jesus é o meu melhor amigo. Ele vai ser a minha bússola, vai ser o leme do meu barco e teremos vitória, com certeza, desde que permanecemos na justiça de Deus e que nós seremos sempre essa árvore plantada à beira do leito dos rios. E com grande alegria eu finalizo e comemoro esse aniversário, mais um ano de 2 anos, proclamando a palavra de Deus, deixando um pouco de lado as minhas coisas pessoal para adorar o Senhor em primeiro lugar. E isso é um dever de nós, como pai e mãe, para orar pelos nossos filhos, para que eles sejam pessoas boas, para que tenham um caminho bom. Esse é o primeiro ofício que Deus nos dá. E se nós lembrarmos disso, a nossa família será como árvore plantada à beira dos ribeiros, dos rios, e toda a nossa família dará fruto sem medida, de forma extraordinária, de glória em glória, riqueza em riqueza, prosperidade em prosperidade, no nome poderoso do Senhor Jesus, de cura em cura. É isso que a palavra de Deus nos oferece e nos abençoe e abençoa a todos nós nesse dia 2 de julho, nessa maravilhosa semana, nessa primeira semana do mês de julho, no mês da perfeição, 7 é a perfeição de Deus. Glória e poder e honra ao nome do Senhor Jesus. Thanks God. God bless you. Have a nice day, my friends. Have a nice week. Desejo uma maravilhosa e abençoada semana com a paz do Senhor Jesus. É grandioso esse dia, não tenho mais nem palavras de grande gratidão, de grande amor, e que essa luz que está refletindo a minha face seja o brilho de Deus na sua vida e que esse poder extraordinário chegue até os confins da terra e abrace todos os meus amigos e com freedom, liberdade, sejam livres em Deus, em Jesus, e que vocês terão sucesso em tudo que vocês fizerem, mas primeiro amem a Deus. Mais uma vez, have a nice day, have a nice week, my friends. Thank you, see you, thanks God, God bless you. Forte abraço.